Aí, a gente já começou a falar de Atlântida, tá maravilhoso, mas eu queria saber se teve algum lugar antes da origem da Terra. Teve, sei lá, aí você pode ver alguma outra coisa antes da Atlântida. Sim. Tem um primórdio aqui, onde que é? Perfeito, perfeito. Que aí nós temos as referências no Gênesis. A primeira civilização que tinha na Terra, e a Terra era maior, né? A primeira civilização é a civilização Éden. Éden significa planície, porque a Terra era maior e ela era toda plana. Tinha seus rios, tinha tudo mais. Mas nesta origem, nessa primeira civilização, havia então os seres de luz vivendo na Terra. E foi justamente essa primeira civilização que entrou em queda e ficou muito tempo, até que houve o primeiro cataclismo. O primeiro cataclismo foi há 200 mil anos atrás, que foi uma destruição total na Terra, né? E com esse primeiro cataclismo é que surgiram as novas civilizações depois. A Terra foi completamente destruída, todos os seres vivos, porque já estavam decaídos. Então, Idade de Ouro, civilização Éden, entrou em decadência. Aí veio Idade de Prata, a civilização Lemúria. E a civilização Lemúria, ela tinha o seu idioma, tudo mais. Aliás, o idioma dos Atlântidas era o sânscrito, que é o idioma mais avançado que nós temos na atualidade. Inclusive, a inteligência artificial só foi possível por causa do sânscrito. Ela só operava em sânscrito, não operava em outros idiomas. Isso é um detalhe importante. Então, é o idioma mais desenvolvido, rebuscado que temos, é o sânscrito, mas que foi dos Atlantes. Então, Idade de Ouro. Idade de Ouro, nós tivemos então os seres de luz, teve a queda, Idade de Prata. Por um grande período na Idade de Prata, nós tivemos então essa queda humana, se dirigindo a uma condição cada vez mais material. Tivemos um cataclismo, depois veio a Idade de Bronze, então 200 mil anos, cataclismo, Idade de Bronze, foi até 70 mil anos, aí tivemos Idade dos Heróis, e finalmente outro cataclismo, que é chamado de dilúvio, e chegamos na Idade atual, que é a Idade de Ferro. Por isso que nós usamos tanto ferro, a nossa civilização é toda baseada no ferro. Então essa é, em síntese, a história das civilizações aqui do planeta Terra, mas essa história é muito, muito, muito escondida das pessoas, e eu tive que descobrir, estudando um texto aqui, estudando um texto ali, vendo os encaixes. Então eu fui descobrindo, e até de uma forma bastante intuitiva, que muitas vezes eu me lembrava, eu ia para um parque, né? Então eu me sentia assim, tateando no escuro, né? E aí eu fazia uma rápida meditação, pedia para a inteligência suprema me iluminar, porque como é que eu ia descobrir? E aí me vinha a intuição dos livros. Então, por exemplo, sobre Lemúria, me veio a intuição de ir atrás do livro do James Churchward, que escreveu de uma forma magnífica sobre Lemúria. E como é que ele descobriu? Ele descobriu umas tabuinhas, uma história incrível, incrível, e que não é divulgada, né? Inclusive tentam desacreditar o James Churchward. Ele encontrou algumas tabuinhas e ele encontrou um sacerdote. Vamos falar agora bem dos sacerdotes. O sacerdote sabia decifrar aquela língua, ensinou a língua para o James Churchward, e eles, a partir das tabuinhas, resgataram toda a história da Lemúria, do continente de Mu, da Lemúria. Então está tudo relatado na história. Então, de fato, e o grande líder, mestre ascensionado da Lemúria, se chamava justamente Mu. Esse era o grande líder da Lemúria, que por muito tempo
dirigiu aquela civilização porque ele já era um ser muito espiritualizado, um mestre ascensionado. O que aconteceu? Jesus tentou fazer o mesmo agora na nossa época. Só que é uma época tão terrível, não por causa da população, a população do mundo é muito legal, mas por causa dos poderosos. E os poderosos começaram a persegui-lo. Os sacerdotes e os poderosos romanos, os políticos romanos. Então, na verdade, teve um plano aqui para que nós tivéssemos a liderança de um ser de luz, mas ele foi perseguido e toda a história que nós conhecemos de Jesus. Tivemos outros líderes, mas que também não puderam por causa dos poderosos. Os poderosos perseguem esses líderes, porque eles não querem pessoas que concorram com o poder deles. E como eles são medíocres, eles tentam matar todas as pessoas de luz que surgem no planeta. Legal, deixa eu só deixar alguns pontos que eu estava vendo aqui, que tinha um burburinho no chat. Claro que, obviamente, que o Cap não falou que a Terra era plana. Ele falou da parte plana. Isso já desde o século IV já descobriram que a Terra não é plana. Então, é impossível alguém ter falado sobre isso. Isso aqui é absolutamente proibido, mas porque assim tem que ser, não existe essa possibilidade da Terra ser plana em nenhuma esfera galáctica. Não, isso não. A gente trabalha com coisas místicas, mas Terra plana é inadmissível. Isso não. E você falou que era uma parte plana, era isso, que acho que aí o pessoal entendeu equivocadamente aí. Eram planícies de um planeta que era muito maior e que não tinha tantos acidentes geográficos como montanhas, cordilheiras elevadas. Então, eram planícies dentro de um planeta esférico maior. Maior, legal. Deu para entender agora, né? Matamos essa, porque essa é o básico do básico do jardim infantil. Não dá para dizer que dá para confundir com essa. Mas aí o sânscrito Atlante, muito interessante. O sânscrito que eu conheço é onde eles falam para os mantras, as coisas que são feitas ali na parte do Himalaia e tal. É outra coisa o sânscrito Atlante, é uma outra língua. Ou é a mesma ou parecida? Então, aí sobre o sânscrito, aí quem descobriu o sânscrito e trouxe para a nossa civilização ocidental foi um jurista que estava lá na Índia. O sânscrito foi descoberto na Índia e os indianos, e aqui eu já estou adiantando alguma coisa mais avançada que vai estar no próximo livro. No próximo livro. Os indianos são os descendentes dos Atlantes. Os indianos, o povo indiano. Então, por isso que eles carregam, por isso que eles têm o sânscrito neles, né? Como a origem ancestral deles. O sânscrito é uma língua que era morta, ela foi retomada, reestudada e é a língua mais sofisticada do planeta Terra. Ela tem 8 conjugações diferentes. O latim tem 5. Ela tem 8 formas de conjugação diferentes. Então, é a língua. Por que é a língua melhor para a espiritualidade? Porque tudo é muito específico. Por isso que foi usada a inteligência artificial, porque é tudo muito específico, muito bem explicado. Em português a gente vai por muitas aproximações. É uma língua latina, o latim também é maravilhoso, mas não é uma língua tão perfeita quanto o sânscrito. E o sânscrito foi usado tanto no período da Atlântida, na Idade de Bronze, quanto no período posterior da Ilha Atlântida, e ele veio para a nossa civilização por causa dos textos antigos. Então, já estou trazendo um adiantamento do que será no próximo livro.